Os apóstolos pregavam Cristo. Eu gosto de Atos capítulo 8, versículo 5. Descendo Filipe, lhe pregava Cristo. No mesmo capítulo 8, Filipe pegou Cristo para o etíope. Depois Paulo pregava Cristo ressuscitado. Pedro, Cristo. Por que nós não vamos pregar Cristo? A nossa pregação é Cristo. Não é anjo Miguel, não é anjo Gabriel. É Cristo, o Salvador do mundo. Cristo tem que ser pregado, Cristo deve ser pregado. Mas essa celebração aos anjos surgiu na Espanha, no século V, e ela espalhou-se por toda a Europa. A data foi fixada pela primeira vez em 29 de setembro, juntamente com a lenda do Arcanjo Miguel, essa mesma lenda que eu apresentei para vocês. E o início dessa celebração, da festa distinta para os santos anjos da guarda, foi dedicado no dia 2 de outubro, tal como hoje. E era particular de cada pessoa que dizia ter o seu anjo da guarda. Isso aí a partir do ano 1670, com o Papa Clemente X. E depois foi universalizada pelo Papa Paulo V. E depois que o Papa Leão X aprovou um novo ofício, composto pelo franciscano João Colombe, ficou datado, reservado esse dia 2 de outubro, como o dia do anjo da guarda. E é nesse dia que as pessoas vão acender uma velhinha para ele, fazer isso para ele, que é o dia do anjo da guarda. E tem crente que ainda acredita nisso. Mas que egoísmo que Deus vai ter um anjo só para me guardar. Eu creio na providência de Deus. Eu creio no controle e na soberania de Deus. Não que exista um anjo específico, mas na hora que Deus quiser me guardar ou guardar você, Ele providenciará um escape. Ele providenciará uma saída. Ele providenciará um meio para nos livrar, para nos guardar. Pode ser por meio do anjo, ou Ele com o seu poder, com a sua mão poderosa, nos guarde e nos livre, sem interferência de anjo algum. Limitar um anjo para me guardar é limitar a soberania e o poder de Deus. Dizer que eu preciso de um anjo para me guardar, eu estou dizendo assim, ó, Deus tem que mandar o anjo, porque se o anjo não fizer, Deus não faz. E eu fico imaginando, né, voltando daquela mulher, o dia que esses anjos não estivessem com ela, como é que ia ser esse culto? Esses 5 anjos que lhe acompanhavam. Os anjos estão aqui conosco? Estão. Podem estar aqui? Estão. Mas quem não pode faltar em nossa vida? O que não pode faltar na nossa casa? O que não pode faltar é a presença do anjo ou a presença de Cristo? O que não pode faltar na igreja? São os anjos ou Cristo? Cristo é insubstituível. Cristo é supremo sobre o seu povo. Portanto, não vamos adorar anjos. Vamos ver Paulo dizendo que os anjos estão sujeitos a Cristo. Cristo é o dominador dos anjos. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, Colossenses capítulo 2, versículo 10. Tranquilamente, leiam a Bíblia, estudem as Escrituras. Em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia São só neste século, mas também no vindouro. Cristo está acima de tudo, e não só dos anjos, todo nome que se nomeia. Paulo diz, não só naquele século, mas até agora em nosso tempo, todo nome está sujeito a Cristo. Todo nome está sujeito a Cristo. Mas aí surge o apóstolo fulano, surge o apóstolo Beltrano, e ele diz, olha gente, Cristo faz, mas bom mesmo é o anjo fulano aqui. A gente precisa dele. Se ele não estiver com a gente, nós temos que clamar por ele. Eu vejo algumas pessoas orando na intenção de expelir demônios de outras pessoas, e diz assim, Miguel, vem aqui agora. Gabriel, vem aqui agora. Chamando os anjos para expelir demônios. Quando a Bíblia nos diz que os demônios são expulsos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo.
O próprio Miguel, conforme revela Judas, ainda que seja um texto da tradição apócrifa judaica, Judas faz uso de um texto, que é Judas versículo 9, Judas diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou lhe dizer nenhuma palavra, a não ser: ó Senhor, te repreenda. Sabe o que Miguel estava dizendo? Aquele que manda em mim, que manda em tudo, também manda em você, ele te repreenda. É essa a ideia que nós temos que ter. Mas por que temos que ficar tanto evocando anjo? Volta a repetir: pastor, o senhor crê em anjo? Creio, mas não para serem venerados, não para serem adorados. Muitos cristãos estão semelhantes aos cristãos de Colossos, estão misturando, fazendo um sincretismo no evangelho, se é que podemos chamar isso de evangelho, um esoterismo. São cristãos que querem saber, preocupa-se: você é de quê? Eu sou disso, sou daquilo. Você é de Áries, você é de Câncer? Eu sou de Cristo. Cristãos que querem saber horóscopo, cristãos que querem acompanhar a bola de cristal, cristãos que querem saber o que o João Bidu vai dizer, João Fulano vai falar. Queridos, vocês são guiados por Cristo, pela palavra de Deus. Nossa vida depende da ordenança de Cristo, do controle de Cristo. Então esqueça isso e adore somente a Cristo, glorifique somente a Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Não é apóstolo, porque o pessoal não se contenta mais. Eles não se contentam. Não se contentam. A gente tem missionário, presbítera, apóstola, evangelista, diaconisa, diácono, missionária, missionário. Só está faltando um cardeal evangélico, um papa evangélico e um semideus e um Deus. O Deus que esses evangélicos brasileiros apresentam não é o nosso Deus. Esse Deus que eu apresentei para vocês na semana passada, que está sendo visto aí, não é o nosso Deus. O nosso Deus não se submete a isso, gente. E não se enganem, porque o movimento está cheio, porque vai muita gente, e alguém pensa que a quantidade é que está revelando que ali tem um grupo sincero. Não se engane com isso, não. Às vezes também não é o tamanho da instituição. Às vezes você passa aquele grande templo, multidão, gente, e muita gente diz: não, olha, realmente Deus está ali, Deus está ali. Pare com isso. Deus está com os sinceros, com os verdadeiros, com aqueles que lhe priorizam. Deus não está preocupado, meus irmãos, com a quantidade. A igreja brasileira, nós cristãos que estamos vivendo tempos tão difíceis, devemos nos voltar para o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Cristo crucificado, o Cristo dos Evangelhos. Só Ele pode de fato nos conduzir ao Deus verdadeiro. Nós não temos mediadores. Nós não precisamos de João, José, Maria. Nós respeitamos Maria. Temos Maria como uma mulher de Deus, abençoada. Foi a mãe humana do nosso Salvador. Respeitamos, mas não veneramos, não adoramos, porque nós já temos o mediador. A própria Maria, lá em João capítulo 2, disse assim, Maria não falou para os serventes: faça o que eu falar, mas disse assim, João 2,5, faça o que ele vos disser, porque quem manda não sou eu, quem manda é ele. Quem faz milagre não sou eu, quem faz o milagre é ele. Acompanhe comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Veja Paulo apresentando. Vamos partindo para a conclusão. Quero apresentar ainda as classes dos anjos e partir para concluirmos o assunto de hoje. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus e um só mediador. O mediador é Gabriel. O mediador é Miguel. O mediador é Rafael.
Lecatel, Mumiá, mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Não, os dias que nós estamos vivendo, não, Cristo não está sendo pregado. Cristo não está sendo pregado como deveria ser pregado. O Cristo que está sendo apresentado não é esse Cristo. E esse risco, esse perigo, não é de hoje. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, no desenrolar da história, que esses perigos vêm perturbando a igreja. Mas sempre haverá cristãos sinceros. O Evangelho não precisa ser defendido, porque o Evangelho é puro, é verdadeiro em si mesmo. Ele derruba os seus inimigos. Mas para pregar o Evangelho, Deus conta com homens sinceros, mulheres sinceras, pessoas verdadeiras, que apresentem a verdade ao povo e não a mentira. E Paulo fez isso com os colossenses. Vamos ver as classes de anjos, de várias patentes e ordens que a Bíblia... Primeiro, os anjos. Vejamos agora os arcanjos. Eu estou citando no plural, porém as escrituras falam apenas de um arcanjo. Essa expressão arcanjo vem do grego prefixo arque, significa principal ou mais importante, sugerindo um anjo-chefe. Segundo as escrituras, o único arcanjo que nós vemos citados na Bíblia é o arcanjo Miguel. E há alguns que confundem, chegam até a dizer que o arcanjo Miguel é Jesus. Há alguns que confundem e declaram, teólogos entre conhecidos no país e fora, que afirmam, ratificam que Miguel é Jesus. Que Miguel é Jesus. Vejamos as escrituras falando a respeito de Miguel. E eu vou explicar qual o texto principal que eles usam para dizer que Miguel é Jesus. Dois textos. Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Vamos ler esses dois para ganharmos tempo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles dizem que essa voz de arcanjo aí, é por isso, por causa dessa voz de arcanjo, que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas veja que Paulo está diferenciando os fatos. O mesmo Senhor, Cristo é o Senhor, vai descer do céu com alarido. Haverá uma voz de um arcanjo, mas não significa dizer que essa voz é a voz de Cristo. É a voz do arcanjo. Que arcanjo será? Nós não sabemos, pode ser Miguel e pode ser outros. Nós acreditamos que existam outros arcanjos. A cultura judaica, os próprios judeus acreditam em outros arcanjos. Agora nós pregamos sobre Miguel porque as escrituras só falam dele. Então vamos ficar com a Bíblia. Miguel pode ser nesse dia esse arcanjo, mas esse arcanjo não é Cristo. Portanto, Miguel não é digno de adoração. Vejamos Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Aí mais uma vez vemos o nome de Miguel sendo citado. Então o único arcanjo, se alguém lhe perguntar, segundo as escrituras, qual é o único arcanjo citado nas escrituras? Só Miguel, não temos outro. E talvez seja por isso de Miguel aparecer tanto na literatura apócrifa, que eram livros históricos, que corriam nos dias de Jesus e depois de Jesus, talvez seja por isso que ele ficou tão venerado. E as lendas que se contam sobre Miguel. Então talvez seja por isso que as pessoas passaram a ter Miguel como Cristo e querendo adorar Miguel. Terceira classe de anjos que as escrituras nos apresentam, serafins. A palavra serafim vem do hebraico serafim, que são serafins excelsos, nobres, ardentes, aqueles que ardem em fogo. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 6. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 6. Então, primeiro, os anjos. Segundo, o arcanjo. Terceiro, serafins. E nós vamos para a quarta classe. Isaías 6, versículo 2 ao 6. Quem encontrar pode ler para nós.
E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Veja nesse texto, os serafins são seres espirituais que estão diante do trono de Deus, conforme apresentado em Isaías. Nesse texto, Isaías narra como eles estão. São 6 asas, com 2 eles voam, dizendo: estamos prontos para cumprir a missão que o Senhor nos ordenar. Agora observe, com 2 eles cobrem o rosto, como quem diz: tu és tão santo, que nem nós mesmos que estamos aqui diante de ti, queremos olhar para a tua santidade. E com 2 eles cobriam os pés, mostrando perfeição no serviço. E percebam que esses seres são tão santos, que um deles voou até o profeta, na visão que ele tem, e o purifica. Ordenado por quem? Por Deus. Veja que esses seres todos estão no controle de Deus. E houve por aí que alguém chamava serafim, nós não temos essa autoridade, não é bíblico dizer isso. Não é bíblico. Então um cristão deste século, leitor das escrituras, que é ensinado na palavra de Deus, que se deixa enganar por isso, sinceramente você precisa rever o seu cristianismo. Você precisa rever a sua prática de vida cristã. Vamos ao próximo grupo, próxima classe, os querubins. Os querubins. Segundo os originais do texto hebraico, a palavra querubim significa cobrir ou guardar. Mas há uma certa discussão entre os estudiosos quanto à etimologia dessa palavra, que não é conhecida, mas nós temos a referência deles nas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E outro irmão, leia por favor, Isaías 37, 16. Gênesis capítulo 3 e o versículo 24. Os querubins. E havendo lançado fora o homem por querubins ao oriente, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ele significa aquele que guarda, ou guarda, e ele estava guardando o caminho da árvore da vida. Aí estão os querubins. Isaías 37, 16. Vai anotando aí. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Olha aí, ele é adorado por anjo, serafins, querubins, homens, céus, mar, terra, constelações, todo o universo, todo ser que respira, louva a esse Deus. É essa compreensão de adoração que nós temos que ter. E o que é adoração a Deus? Não é levantar o braço, não é só gritar glória a Deus, e nem só dizer aleluia, mas é ter uma alma, um espírito rendido, dizendo assim: não há nada, não há outro ser que tome em mim o teu lugar. Não tem anjo, não tem intermediários, tu és o único que toma a completude do meu ser. Eu me prostro, adoração em grego, proscúnio, eu beijo os teus pés, eu estou aos teus pés, eu me rendo aos teus pés, eu me entrego totalmente. O meu ser declara que eu sou teu, que eu te adoro, que eu te glorifico, eu me rendo. Essa é a nossa verdadeira adoração.
Vamos concluir os anjos como agentes de Deus. Os anjos são agentes de Deus. E quais são os trabalhos que Deus ordena a esses anjos? Vamos ver pelo menos 4 trabalhos que Deus ordena aos anjos. Veja que eles são importantes. Veja que eles trabalham. Veja que eles estão nas Escrituras. Mas eles não podem serem cultuados. Cultuados. Então quando você chegar na igreja, que você começar a ver, o anjo fulano já está aí na porta. Eu tive na igreja de alguém, o anjo está aí, o anjo está te medindo. O anjo está com um prumo na mão, está medindo você. E expressões como estas. E anjo, tem um anjo ali, tem um anjo aqui. E há outros que ainda cantam mentiras. Cantam mentiras. O que tem de mentiras que são cantadas em nome de Deus e de anjos, não está nos relatórios históricos. Não daria para mim relatar tudo aqui. Então a gente precisa conscientizar do nosso culto. Nós temos que se conscientizar como a igreja de Colossenses. Estava precisando de conscientização. E os gnósticos que perturbavam os irmãos de Colosso estão entre nós, esses gnósticos, esses místicos que querem misturar evangelho com candomblé, com umbanda, com quimbanda, com espiritismo. Quer fazer essa mistura toda? Eles estão entre nós. Só que nós seguimos o evangelho puro. A sãs palavra de Jesus Cristo. A doutrina sadia, sem mistura, que não está levedada, que não está fermentada, é o leite racional, puro de Cristo, é o seu evangelho. O evangelho não é do pastor Tiago, o evangelho não é da nossa instituição, o evangelho não é daquela instituição, o evangelho não é plaquismo, não é denominacional, não é filosófico, o evangelho é de Cristo Jesus. É esse evangelho que nós devemos apresentar. É esse evangelho. Esse evangelho. Primeiro, os anjos são ministradores a favor dos santos. Hebreus capítulo 1 e o versículo 14. Outro irmão, por favor, vai ler a segunda referência. Os anjos são guardas do povo do Senhor. Salmos 34, verso 7. Se Deus quiser, Ele pode designar, a hora que Ele quiser, um anjo para prestar algum serviço para nós. Veja Hebreus 1 e 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está vendo aí? Eles trabalham, não ordenados por nós. Deus os ordena para prestarem alguns serviços. E nós vemos no desenrolar das Escrituras esses anjos trabalhando. Desde o Gênesis até o Apocalipse, anjos trabalhando a serviço do reino de Deus. Mas, quando alguém partia para adorá-los, ele dizia, não me adore. Então, eu sou a favor do serviço, mas sou contra a adoração. Sou a favor do serviço porque é bíblico, mas sou contra venerá-los. Não é isso que diz as Escrituras, não é isso que ensina a Bíblia. Os anjos são guardas do povo do Senhor. Deus pode designá-los a hora que Ele quiser para nos guardar. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Pronto. É crente, fiel, servo de Deus, teme a Deus. Deus pode designar um anjo a hora que Ele quiser para nos guardar. Creio que Deus pode pôr a sua mão, como pode mandar um anjo, seja para um livramento, um acidente, um perigo, alguma coisa que eu conheço pessoas que relatam, são as suas experiências. Não estava lá, não posso falar que é verdade ou mentira, mas há relatos de pessoas que dizem, olha, o carro ia bater, mas parece que uma mão empurrou, surgiu alguém e impediu, eu ia cair, mas parece que alguém me segurou, e são experiências que vêm na história do cristianismo. Deus pode designar, os anjos podem estar a serviço de guardar o povo de Deus. Vejamos, eles também são executores do juízo de Deus. Deus não só os usa para nos servir, para guardar, mas também para executar juízos. Vamos ver? Atos capítulo 12, versículo 21 ao 23. Vamos para a Bíblia. É a Bíblia quem nos ensina. Somente a Escritura pode nos ensinar. Atos capítulo 12, versículo 21 ao 23. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo
e ensinavam, chegando porém... Atos 12, Atos capítulo 12, versículo 21 ao 23. Em um dia determinado, vestido Herodes das vestes reais, estava sentado ao tribunal, e lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Aí tem gente que entende esse texto como que essa glória a Deus é que Herodes não levantou a mão e disse glória a Deus. Entenda. Quando Herodes começou a falar, ele estava com a oratória tão retumbante, tão persuasiva e convincente, que o povo diz: olha, esse homem que está falando isso aí não é um homem não, é um Deus. E quando Herodes ouviu essa expressão, é um Deus, ele pegou isso, eu sou Deus, ele se cresceu. E aí, a doxa, a palavra glória aqui em grego, a doxa, e essa doxa que Deus não divide com ninguém, essa doxa que Deus não divide com o apóstolo, essa doxa que Deus não divide com o missionário, essa doxa que Deus não divide com o pastor, essa glória que é só dele. Herodes diz: eu sou Deus. Aí Deus disse: anjo, vá lá, executa. E o anjo veio e executou o juízo de Deus sobre a vida do Herodes. Então os anjos também trabalham na execução. Os anjos também são comunicadores de boas novas. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Vejam os serviços, mas não tem culto para eles. O culto é para Cristo. Gênesis 18, versículo 10. Ele disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. Pronto, o anjo trouxe a boa notícia. Abraão, ou Avraham, você vai ser pai. Sara vai gerar o Isaac. O anjo pode vir trazer uma boa notícia. Anjos podem comunicarem boa notícia, só não podem serem adorados. Os anjos são seres inteligentes. Os anjos são seres gloriosos, poderosos, espirituais. Porém, não devem serem venerados, adorados e nem ter um dia marcado para a sua veneração. Mas Cristo sim deve ser adorado em nossos cultos. Por que Cristo deve ser adorado? Colossenses 1,14, porque Ele é o nosso Redentor e o nosso Remidor. Quem morreu por nós foi Cristo, quem nos remiu foi Cristo. Ele deve ser adorado por isto. Por que Cristo deve ser adorado? Colossenses 1,15, porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito, o dominador de toda a criação. As criaturas devem adorá-lo. Por que Cristo deve ser adorado? Colossenses 1,18, porque Ele é o cabeça do corpo da igreja. Aqui não tem grande, aqui não tem maior, é só Ele é o cabeça, Ele é quem pode. Por que Cristo deve ser adorado? Porque Colossenses 1,21 diz que Ele é o reconciliador, foi Ele quem reconciliou a humanidade com Deus. Cristo deve ser adorado. Por que Cristo deve ser adorado? Colossenses 1,27, Ele é o mistério e Ele é a esperança da glória da igreja, e é por isso que Cristo deve ser adorado. É por isso que Cristo deve ser glorificado. É por isso que Cristo deve ser exaltado. Nós te adoramos, Cristo Jesus. Nós te exaltamos, Cristo Jesus. O Senhor sim é digno de ser adorado. Anjos não. Anjos são serviçais, trabalhadores do reino, tal como nós estamos trabalhando para Deus. Mas o nosso Cristo não. Ele é o Senhor. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. E nós o adoramos. Quantos podem adorar ao Cristo verdadeiro e poderoso? Coloque sobre os seus pés, nós vamos encerrar. Aleluia. C.S. Lewis disse o seguinte: necessito de Cristo, não de algo que se pareça com Ele. Diga isso comigo: necessito de Cristo, não de algo que se pareça com Ele. Belíssima frase de C.S. Lewis. Você precisa de Cristo. Você não precisa de anjo. Nada que se pareça com Cristo. Você precisa de Cristo Jesus. Vamos restabelecer esse relacionamento íntimo com Cristo Jesus.
Não cultue anjos, cultue a Cristo. Não deixe que ninguém te engane com essa mistura sincrética. Viva o evangelho verdadeiro, o único que deve ser adorado, Cristo Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta noite preciosa, onde estudamos as Escrituras, fomos tocados, aprendemos a Tua palavra. Cristo, o Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso remidor. Foi Tu, Cristo Jesus, Senhor nosso, que entregaste a Tua vida no Calvário por nós. Cristo, tome o assento no Teu lugar, Senhor. Reina sobre a igreja do Brasil, a igreja no mundo. Desperte-nos para pregarmos o Teu puro evangelho, a Tua pura mensagem. Desperte a igreja, Senhor, para que os santos proclamem que só o Senhor é digno de louvor e é digno de adoração. Cristo reine, Cristo seja glorificado, Cristo seja exaltado, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Cristo, proteja o Teu povo, guarda o Teu povo, reina no lado do Teu povo, na casa do Teu povo, seja o centro da vida do Teu povo. Cristo Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia.